Oi, eu sou a Malu Santarelli e no vídeo de hoje nós vamos fazer um barradinho para você colocar em alguma peça sua ou para deixá-la mais bonita ou para aumentar um pouquinho o comprimento e não perder a peça. Para isso nós vamos utilizar um restinho de fio. Eu utilizei menos de 1/3 de um cone do fio cordonê da Filari, uma agulha de costura grossinha que passe o fio da Filari, você pode fazer com cleia também, um isqueiro, uma tesoura, uma agulha de crochê número 1,75 ou número 2 para o crochê e uma agulha de crochê a mais fininha que você tiver para o caso de ter que furar o tecido. Eu vou te mostrar duas formas de furar o tecido. A primeira maneira de iniciar o seu trabalho na peça é chegando aqui na barrinha, né? Toda peça tem uma barrinha. E fazendo pontos baixos nessa barrinha. Então, você vai puxar seu fio. Eu fiz com 2 correntinhas. E fui fazendo como se fosse uma barra de pano de prato, né? 2 correntinhas. E ponto baixo. Se você perceber que não está desfiando o seu tecido, você vai fazer isso com bastante cuidado. Então, quando você introduzir a agulha, você pode colocar ela um pouquinho mais aqui para abrir um pouco mais o furinho. E aí você puxa o fio para não desfiar a peça. Se a sua peça for delicada e você vê que vai desfiar, você vai fazer esse barradinho de outra forma. Você vai pegar o fio que você vai usar no seu barrado, vai colocar na agulha. E vai trabalhar com a agulha de costura. Você inicia assim. Eu gosto de jogar a linha pra cá. E assim você vai fazendo até encontrar, quando chegar no final, você une aqui com o começo. E esconde aqui. Se for com o fio da Filari, você vai chegar nesse ponto aqui, vai dar um nozinho. E o fio da Filari, nós já sabemos que nós precisamos cortar e dar uma queimadinha com isqueiro. Ui, esse não é da Filari, tá? Esse aqui é Anne. Mas o da Filari não vai pegar fogo não, tá? Mas se pegar, você assopra. Bom, aqui eu contornei a peça dessa forma, né? Fazendo pontos baixos. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha, porque eu vou unir aqui com ponto baixíssimo. Certo? Eu vou arrematar porque eu vou te mostrar o ponto com outro fio para você visualizar bem. Aqui nós temos as duas formas que você pode contornar
a barrinha da sua peça. Eu escolhi fazer com ponto baixo porque a minha peça permitiu, porque não desfiou, olha, ficou perfeito. Estaríamos aqui, né, a continuação. Você dá uma deslizadinha, faz um ponto baixíssimo e daqui você sobe 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto e 2 de espaço. E faz mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. E repete. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, outro ponto alto, sem separar, né? E 2 correntinhas, formando lequinhos. Você vai fazer esses lequinhos ao redor da peça. Nesse caso é circular, porque se trata de uma saia. Cheguei aqui no final, você ignora que aqui eu fiquei pulando, porque eu tô trabalhando com outra agulha, né, e uma linha bem mais grossa. Mas você pode observar, eu fiz um... Eu fiz um em cada um, mas de vez em quando eu dei uma puladinha. Não precisa ficar franzido, né? Você vai simplesmente seguir a largura da peça. Então, você observa para que não fique apertado demais e nem franzido demais. Aí, quando você chegar no final, você vem na terceira correntinha, 1, 2, 3, fecha com ponto baixíssimo, faz um ponto baixíssimo aqui dentro, e aqui dentro desse lequinho você vai trabalhar 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto, e vai colocar mais 3 pontos altos, somando 4 pontos altos, né? Equivalendo a 4 pontos altos. Aí você vai fazer 2 correntinhas e mais um conjuntinho de 4 pontos altos. Uma correntinha, aí você pula um leque e no segundo leque você repete esse conjuntinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos e uma correntinha e passa pro próximo. E assim você vai até o final da carreira. Aí aqui não deu certo, tá vendo? Eu tenho só 2 leques, se eu pular um leque, vai ficar muito perto. Então, eu dou um truque e faço aqui no meio. Sempre dá pra dar um truquezinho, pra você não ter que ficar desmanchando o seu trabalho. Você sempre começa, por exemplo, se for uma saia, você começa a fazer o seu barrado na lateralzinha dela, onde tem o zíper, onde tem a costura, porque é o lugar que não chama atenção. Se for um casaquinho, por exemplo, você pega da metade do decote das costas, ali onde se costuma colocar a etiqueta, né? Porque você precisa dar um truquezinho, ó. Aí você vai fechar aqui, terceira correntinha, com ponto baixíssimo, vai caminhar em cada ponto, cada buraquinho desse, caminhar com ponto baixíssimo, até chegar aqui no meio. E aqui no meio, você vai repetir a mesma coisa. 4 pontos altos. Nossa, minha voz falhou. 4 pontos altos, 2 correntinhas. Enquanto isso, você também já pode curtir esse vídeo, se você está gostando. E se inscreve no canal, viu? Toda semana tem vídeo novo. Dificilmente eu atraso, mas quando eu atraso, eu compenso depois.
porque às vezes eu faço peças que demoram e aí eu tenho que esperar a peça ficar pronta, né? Pra poder postar. Olha. E assim você vai, segunda carreira. Se você trabalhar dessa forma, sempre com o mesmo número de pontos da carreira anterior, você vai fazer um trabalho que vai ficar reto. E se você quiser alargar, você aumenta os pontos. Em vez de fazer 4, você faz 5, 6. Então, aqui eu fiz 4 e 4 separado por 2 correntinhas. 4 e 4 separado por 2 correntinhas. Se eu quisesse fazer babadinho, eu colocaria 5 e 5. Mas eu nunca gosto de aumentar de uma vez. Eu colocaria 5 e 5, no próximo 4 e 4, e assim. Mas aí você escolhe como você quer fazer. O ponto é esse. Eu vou terminar essa carreira e vou mostrar o acabamento. Cheguei aqui, novamente eu vou unir na terceira correntinha. Eu vou caminhar porque aqui tem 4, eu tenho 5 correntinhas. Eu prefiro caminhar até o meio. Por quê? Como eu vou fazer? Eu tenho um espaço aqui de 5 correntinhas, 5 e meia, vai, porque aqui tem 1. E eu vou fazer 2 lequinhos de 3, deitadinhos. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou pular 1, 2, 3. E fica deitadinho assim. E aí eu vou fazer isso de novo. O certo seria pular 3, mas eu não tenho 3. Mas eu tenho 2,5. Então tá bom. Vamos no truque. Você fecha aqui. E ficou bonitinho. Aí de novo, sobe 3. Aqui você vai fazer os 2 pontos altos. E aí, daqui você conta 1, 2, 3 e fecha com ponto baixíssimo. E vai de novo. Sobe as 3 correntinhas, no mesmo buraquinho você faz os 2 pontos altos. E fecha aqui no topo com ponto baixíssimo. E segue fazendo isso até o final da carreira. Esse é o acabamento. Eu fiz 4 carreiras de leque. 1, 2, 3, 4. E fiz o acabamento. É legal porque ela tem uma parte reta e uma parte godê. E eu vou te explicar como eu fiz as duas partes. E você vai poder fazer esse barradinho na sua saia se ela for ou reta ou godê. Ou se ela for misturada, reta e godê, assim que nem a minha. Se você quiser só dar um charminho na sua peça, você faz assim, só a primeira carreira. E se você quiser realmente aumentar o comprimento da peça, você vai trabalhando mais carreiras, até onde você achar conveniente. Por exemplo, essa saia aqui, ela tem um pedaço que é reto. Então, nesse pedaço reto, eu marquei e eu vou trabalhando sempre essas carreirinhas com 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, 1 correntinha, 4, 4. Porque ela é reta. Já esse outro pedaço da saia, ele é godê. Então, eu vou ter que manter essa abertura. Eu marquei para não passar direto. Aí eu vim um leque de 4, no caso 8, né? 4, 2 correntinhas, 4. E vou intercalando com um leque de 5.
5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos, uma correntinha de separação e assim sucessivamente. E aí você vai observando para manter a abertura, para nem ficar muito maior e para também não ficar franzido. Já aqui na terceira carreira de leques, mesmo na parte que é godê, eu percebi que eu só preciso seguir o que eu fiz embaixo. Então, se embaixo eu fiz 2 conjuntinhos de 4, eu faço 2 conjuntinhos de 4 na terceira. Enfim, a terceira carreira vai ficar igual à segunda. Não tem necessidade de aumentar. Mas aí você vai analisar conforme a sua peça. Ou seja, não tem uma regra. Você vai observando e vai fazendo. Na minha quarta carreira de leques, a parte godê, eu fiz todos com 10 pontos altos. 5 de cada lado, separado por 2 correntinhas. E na parte reta, continuei fazendo 4 e 4. E a última de todas vai ser o acabamento, que é esse biquinho, que vai ficar assim. Para mim foi suficiente essas 4 carreiras. Aí você vê na sua peça o que é necessário. Se você gostou do vídeo, me dá seu like e se inscreve no canal, tá bom? Beijo, obrigada!